O voto divergente, tá? O caso tem sido objeto de grande campanha de parte da mídia que apresenta a GAS como empresa fraudulenta e a serviço do crime. E ao mesmo tempo vemos isso é pra gente, tá? Incomum e perene, que se mantém presença de clientes da empresa declarando que estavam satisfeitos com a mesma. Não são testemunhas, vez que são interessados, mas de alguma forma se consideram vítimas da GAS ao contrário. Alegam que estão pagando contas, aluguéis, medicamentos, etc. com os rendimentos que vinham recebendo. Gente, os nossos protestos, as nossas manifestações estão dando resultado, sim. Estão dando protestos pacíficos, famílias, está aqui a prova disso. Quem falava que não adianta de nada, que o juiz não vai se comover, está aqui falando que comove sim, nós somos o povo e o judiciário está para servir o povo, nós somos o povo. E ele diz, ao passo que os bancos costumam remunerar 0,5% ou no máximo 3%, causa espanto que alguém se comprometa a pagar 10% ao mês. Mas, por mais que isso cause espécies, quer dizer, espanto, o fato é que existem pessoas declarando que isso vem acontecendo regularmente há anos. A longevidade indica não ser o caso de uma pirâmide. Não é o caso de uma pirâmide, mas sim algo que, por mais incomum que seja, o réu está conseguindo cumprir. A GAS nunca descumpriu nada com ninguém, trazendo grandes benefícios para nós. Cabe elogiar o zelo e o cuidado da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal de primeira instância na busca por evitar a prática de crimes. Eles têm também o meu respeito. A proteção da lei e da população, mas no caso presente, entendo e direi as razões que demonstram que houve talvez um pouco de assodamento. Isso quer dizer, um pouco de precipitação por parte dos órgãos federais que cuidaram desse caso. Um pouco de assodamento, na minha opinião, talvez seja um pouquinho mais de precipitação, né? Não foi tão pouco, foi um pouquinho mais, talvez bastante mais. Não cabendo ao judiciário limitar onde a lei não limita. Se há crimes a pesquisar, precisamos fazer isso com cautela para não ceifar o trigo, GAS é o trigo, junto com o joio. O joio estão todo mundo solto, tá todo mundo em Fernando de Noronha, passeando. O joio, o trigo, está preso. Uma rápida pesquisa na internet, olha o cuidado deste desembargador. Mostra que em 5 anos o Bitcoin valorizou 9.787%. Eu nem sabia disso. Valorizou 9.787%. Em outro site se anuncia que valorizou 15% em 5 dias, sendo o melhor ativo em desempenho em 2021. Desembargador federal falando, tá, gente? Não é a GAS, não. Basta acompanhar o noticiário e se verá notícias de outras criptomoedas com valorizações enormes, as quais, se bem administradas, podem fazer com que alguém remunere seus parceiros com 10% ao mês e ainda tenha lucros e condições de criar um fundo de reserva para manter os pagamentos mesmo quando ficar sem ganhos por algum período de tempo. É o desembargador que está falando, não é a GAS. Evitando estender muito, 2 são os pontos nodais, os pontos principais na minha forma de lidar com o caso. O desembargador federal, tá? Estamos diante de mercado não regulamentado e apenas quem se submete ao voto popular, nesse caso os deputados federais, podem criar regras, no caso em concreto, né? O judiciário não pode violar o artigo 5º, 2 da Constituição. Visita um monte de vídeos meus que eu falo assim: ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. Fazer ou deixar de fazer. Isso quer dizer, a GAS não é obrigada a deixar de fazer uma coisa que não tem lei. Não tem regulamentação.
A GAS, volta o desembargador, malgrado toda a campanha que contra ela se faz, publicidade opressiva, vinha pagando seus contratos e trazendo benefícios para grande quantidade de pessoas, as quais também têm direito de participarem de contratos favoráveis que lhes sejam oferecidos. Isso é um direito constitucional nosso. Não temos que comemorar nada ainda. O Wilson falou muito bem, o Wilson de Souza falou muito bem no vídeo dele. Gente, foi uma vitória, mas não vamos comemorar antes do tempo. Realmente, é uma vitória, mas vamos ter calma. Questões constitucionais. O artigo 1º diz que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos. Inciso 4º. Gente, revisita meus vídeos. Revisita meus vídeos, olha a ligação espiritual com o nosso movimento. Não é comigo, não. É com o nosso movimento. Quem sou eu? Eu sou um zero à esquerda. Tá? Mas olha, visita os vídeos. Tem como fundamento artigo 1º da Constituição. Lembra? Soberania, primeiro. Lembra? Nacionalidade brasileira. Dignidade da pessoa humana, terceiro. Quarto, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Está aqui. O artigo 5º, 2, princípio da legalidade aí, gente, que trata dos direitos e garantias fundamentais, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, entre outros termos, dizendo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A gente vem batendo nessa tecla há um tempão nos vídeos. Eu vou repostar minha defesa, tá, da GAS lá na audiência pública em Brasília. Vou repostar, tá? A Constituição Federal trata no seu artigo 70, de novo, 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Parágrafo único. É assegurado a todos, pode ser ex-garçom, pode ser negro, pode ser pobre, pode ser careca, o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Tem lei? O que eu estava fazendo? O que o Wilson estava fazendo? O que o Dirley Pereira estava fazendo? O que o Fábio Góes, Edilson Machado estavam fazendo na audiência pública em Brasília? Regulamentação. Se estávamos discutindo regulamentação, é porque não tem regulamentação. A CVM, provocada pela GAS, tá aqui o númerozinho do processo que foi protocolado, a CVM concluiu que o investimento especulativo, óbvio, com criptoativos não caracteriza oferta pública irregular de valores imobiliários. A CVM falou. Ah, mas tinha que ter ido várias vezes. Isso aí é um posicionamento, tá? É um posicionamento, tá? Não é uma legislação. A GAS foi lá e a gente sempre bateu isso nos nossos vídeos. Tá? Já é dito desde Roma, tá? Isso quer dizer, muito tempo, que ad impossibilitia memo teneo, não sei se estou falando certo. Ninguém é obrigado ao impossível. Regularizar a GAS é impossível ainda, porque não tem lei que regulamente. Não se podendo exigir registro em órgão que diz expressamente que não tem atribuição de controlar criptomoedas. Como é que você vai se registrar na CVM se a CVM diz que não é com eles? Quem? Aonde você vai? Conforme dispõe o artigo 2º da Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Gente, a gente está batendo muito. Não há crime sem lei anterior que o defina. Cadê o crime que a GAS cometeu? Não tem crime. Não existe crime. Eu venho batendo isso desde o meu primeiro vídeo. Não tem crime, não tem crime. A GAS não é uma empresa ilegal, não é uma empresa ilegal. Pessoal, Jefferson, você é maluco, você é maluco. O advogado que cai em golpe não tem moral. Jefferson, você é maluco. Nem pena sem prévia cominação legal, não tem cominação legal. Qual é a pena que a GAS vai ter? Qual? Ora, se por falta de regulamentação expressa manifestação da CVM, não é possível registrar criptoativos na CVM, não se pode prejudicar os cidadãos envolvidos, o réu, né, seus eventuais sócios e as pessoas que fizeram os contratos, com qualquer limitação a título. Contrato de investimento coletivo, não é.
Esta figura depende de registro na CVM? Depende, como diz o próprio artigo. E se a CVM não trata de bitcoins, não trata, tá? Logo, não seria possível tratar os contratos da GAS a esse título. Tá aí, a gente está falando isso há um século. Um século, novamente se aplica o ádio impossibilitado nemo termo. É impossível, você não pode exigir a obrigação impossível. Tá? Eu tô lendo aqui só o que bate de frente com a nossa situação. Tá? Em artigo focando o ativismo judicial, que é o que está acontecendo, e seu déficit de legitimidade, que é o que está acontecendo, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, pontifica. Ele é um constitucionalista. A gente aqui só tá falando de Constituição, mais nada, só Constituição, a nossa Bíblia jurídica. Risco para a legitimidade, o Roberto Barroso falando, ministro do STF, risco para a legitimidade democrática. Os membros do Poder Judiciário, juízes, desembargadores e ministros não são agentes públicos eleitos. Embora não tenham o batismo da vontade popular, magistrados e tribunais desempenham inegavelmente um poder político, inclusive de invalidar atos dos outros dois poderes. A possibilidade de um órgão não eleito como Supremo Tribunal Federal sobrepor-se a uma decisão do presidente da República, sufragado por mais de 40 milhões de votos, ou o Congresso, cujos 513 deputados federais foram escolhidos por vontade popular, é identificada na teoria constitucional como dificuldade contramajoritária. Onde sua legitimidade para invalidar decisões daqueles que exercem mandado popular, que foram escolhidos pelo povo? Então, se quem o povo escolheu não fez a lei, não tem que o judiciário falar que é ilegal. Não existe. Isso é injusto, inconstitucional, tá? Viola todo tipo de direito de defesa. Valorização das criptomoedas. Rapaz, se esse desembargador não fosse desembargador, abrisse uma empresa de investimentos, eu ia investir com ele. Segundo o site investidor.estadão, em matéria de 8 de julho de 2021, tá? Uma criptomoeda valorizou 6.394% de janeiro a junho. Trata-se da Polygon. Por que eu não comprei ela? Antiga Matic. Quem investiu R$1.000 em Matic no começo de 2021 teria 6 meses depois 64.900. O desembargador federal que pesquisou isso aqui, tá? Ele que pesquisou, sou eu que estou dizendo não. Que pena que ele não falou isso antes, não comprava essa Polygon. A mesma matéria lista mais 4 moedas digitais: Dogecoin, Solana, Tetafuel, Ethereum e Classic, que tiveram variação de respectivamente 4.980%, 2.252%, 1.148,48% e 911,51%. Glideson, quando a GAS voltar, tem que pagar mais de 10% pra gente, tá, filho? Vamos começar a negociar isso aí, hein? Talvez 15, 20, porque dá para pagar, tá? A denúncia diz que graficamente, a intrinsecada rede criminosa que tem parcela de seus crimes e agentes, ora denunciado, pode assim ser visualizada. E traça um organograma. Eu já falei desse organograma que desce, né? As provas do Ministério Público Federal é um organograma de uma empresa e planilhas de entrada e saída de dinheiro. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Eu bato isso nos vídeos. Não tem mais nada, tá? Ocorre que um organograma intrincado também não é, por si só, evidência de ocorrência de crime. Qualquer grande empresa tem um organograma intrinsecado. Qualquer grande empresa tem. Por que cismaram com a GAS? Em seguida, demonstra o aumento de fluxo financeiro do Glideson, como se isso fosse crime. Vale anotar, enriquecer não é crime. Enriquecer não é crime. Quem está falando é o desembargador, não sou eu não, só estou lendo. O mencionado aumento exponencial da movimentação pessoal do Glideson chamou a atenção dos setores de compliance dos bancos e do COAF. Tá? Setor de compliance dos bancos quer dizer o seguinte: se alguém está ganhando dinheiro e a gente não está ganhando, é ilegal, tá? Setor de compliance de banco quer dizer isso, tá bom? Se o dinheiro está passando e eu não estou ganhando o banco, então vamos denunciar, tem alguma coisa errada, a gente tem que ganhar, a gente sempre ganha de todo mundo, por que a gente não vai ganhar deles? Então compliance de banco quer dizer isso,
tá? E o COAF, o enriquecimento chama a atenção não só dos bancos, mas da sociedade. Basta ver os noticiários, mas repita-se, chamar a atenção também não é por si só crime, nem prova de crime. Certamente seu enriquecimento, o desembargador falando, sua capacidade de aproveitar bem as oportunidades e áreas não regulamentadas, situação que a gente defende como uma situação que ele buscou, ele fez um gol de placa e as pessoas querem prender ele por isso. A constatação de que está efetivamente pagando rendimentos muito melhores que o dos bancos. Olha o que a gente fala nos vídeos, as migalhas dos bancos que caem pra gente em detrimento de uma empresa que nos divide o lucro. Eles ficam com bastante lucro, mas a gente fica também. O que eles se prezaram a fazer, eles estão cumprindo, tá? São fatos que podem causar surpresa, inveja, incômodo, etc. Mas jamais podem causar persecução, isso quer dizer perseguição do Estado. Ainda mais criminal, ainda mais com prisão, antes de ser errada a formação de culpa, devido ao processo legal. Qualquer estudante de direito de primeiro período já sabe que você tem que cumprir o devido processo legal. Você não pode trancafiar uma pessoa e daqui a não sei quantos meses você dizer assim, realmente você não cometeu crime não, tá, tchau. Quem devolve esses dias para essa pessoa? Quem devolve para ele? Quem devolve esse tempo que o Gladson, o Tunai, a tia do Tunai me ligou agora, há meia hora atrás, chorando. Uma senhora de 83 anos, que criou ele. Doutor Jefferson, se a juíza não soltar ele, você me leva lá para falar com a juíza? E aí, gente, pessoal do não está na hora, eu falo o que para uma senhora de 83 anos que são daqui? Falo o que? Me diz o que eu falo para ela. Me explica, pessoal, que está dizendo que só vai resolver na justiça, o que eu falo para essa senhora? Me explica, me dá alguém, pelo amor de Deus, me dá uma ideia, o que eu falo para uma senhora de 83 anos chorando, que liga para mim chorando todo dia. A denúncia descreve crescimento de um empreendimento feito com compra e venda de ativos não regulamentados. A ascensão no organograma nos rendimentos faz parte de uma vida empresarial de qualquer grupo bem-sucedido. É o que a gente fala. Se fosse um cara branco que tivesse pego o dinheiro com o BNDES e não pago, talvez todo mundo estava batendo palma para ele. Mas como é um homem negro, que era ex-garçom pobre, não. Como é uma venezuelana, tá? Imigrante venezuelana, mulher, tem misoginia e sim. Tem misoginia sim, tem xenofobia, tem racismo, tem preconceito sim, tem esses elementos misturados. Aí, opa, é crime, é prisão. Nós temos que conversar sobre isso. Nós temos que conversar sobre esses assuntos sim. A sociedade brasileira tem que conversar. A denúncia chega ao ponto de mencionar Tunai Lima e Márcia dos Anjos também foram sempre muito próximos do Gladson Mired, residindo no mesmo edifício. E qual o crime nisso? Pergunta o desembargador. Isso é mais uma vez algo natural entre pessoas que participam do mesmo e bem-sucedido empreendimento. E vizinhança não é indicação de prática de crime. Igualmente, a amizade, ainda mais de pessoas que moram perto e trabalham em mesma empreitada, são da mesma cidade. Ou seja, a acusação soma uma série de elementos que não são crimes, para, ao final, dizer que todos esses elementos indicam um crime. Ser vizinho, ser bem-sucedido. Isso não é crime. Só que aí, o Ministério Público Federal na denúncia vem e mistura tudo isso. Isso é crime. A própria denúncia de página 14 afirma que era prometido rendimento mensal, esquecendo-se. Olha como é que funciona uma acusação, gente. Por que o advogado é importante? Prometido rendimento mensal, esquecendo-se de mencionar na denúncia que tais promessas vinham sendo cumpridas. Então a denúncia fala assim, eles prometiam 10% de rendimento. Ponto. E aí, o que você pensa? Aí você fica para você pensar? Porque eles esqueceram de falar assim, mas eles cumprem com o contrato. Mas a acusação funciona assim, por isso que a gente existe. E o advogado faz isso aqui, gente. Excelência, eles cumprem. Dirá alguém, mas ainda assim isso parece ou é uma pirâmide financeira, né? Estamos inundados de opinião. Sabe por que o Bitcoin custa tão caro? Porque ele é escasso.
E hoje as opiniões são muitas, todo mundo, entendeu? É o cara fica no computador com pipoca e refrigerante, dá opinião e come e bebe, e dá opinião e critica todo mundo. É um excesso de opinião. Por isso ele diz aqui, dirá alguém, mas ainda assim isso parece ou é uma pirâmide, isso é pirâmide. Vão dizer essas pessoas que ainda pensam isso, tá? Me perdoem, diz o desembargador federal, acima, né? Segunda instância, primeira instância juiz, desembargadores, ministros. Me perdoem, mas as características de uma pirâmide não estão presentes. As características de uma pirâmide não estão presentes. Não há ostentação, não há obrigação de trazer novos associados. O Gleidson e a Mirelle não tem nem rede social. Cadê eles? Com carros aí, eu não vou falar Porsche não, tem muita gente que tem Porsche. Cadê a ostentação na rede social? Eles são super discretos, tá? Não há obrigação de trazer novos associados. Há um ativo que se mostra viável para causar enriquecimento. É viável o Bitcoin, tem tanta gente milionária aí com o Bitcoin. Em especial a longevidade. 9 anos, quando o Gleidson tinha o Peugeot preto. As pessoas que confiaram nele com o Peugeot preto, que é a característica mais veemente a faltar nas pirâmides. Esquema Ponzi. O mais assustador desse caso, assustador, o desembargador está falando isso, é que há anos a Gás vinha pagando seus contratos. Estamos convivendo a cada dia de julgamento com vítimas vindo à porta da corte dizendo que não são vítimas da Gás. As vítimas, né, que somos nós, né, que é o Estado, veio e falou, vocês são vítimas, vamos proteger vocês. A gente está indo lá toda hora, nós não somos vítimas, eles pagavam a gente, nos escutem. É acusar um cara de crime de homicídio e a pessoa que ele matou está viva do lado dele. Não, ele não me matou não, ele é meu amigo. O que está acontecendo é isso. Alguns ousam dizê-lo do sistema judicial. Não entendo qual a razão de se prender com tanta pressa. Gente, eu falo isso nos meus vídeos, todo mundo fala isso nos vídeos. Eles estão nos escutando. Eles estão nos escutando sim, e isso está sendo positivo sim, porque nós estamos nos manifestando constitucionalmente com a espada de justiça que Deus deu pra gente. Então eles estão nos escutando sim, isso não está prejudicando, isso está ajudando, está aqui dito, tá? Sem dar aos pacientes acusados a oportunidade de se explicarem. Ninguém notificou a empresa. A gente está falando isso o tempo todo, tá? De se regularizar onde eventualmente isso fosse legalmente exigido. Tributos, como por exemplo. Não entendo a razão de tanta resistência e mesmo ataque ao enriquecimento de uma atividade não regulamentada. Até poucas semanas atrás, eu era desembargador de uma turma tributária. Olha, gente, presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Presta atenção, dá um tempinho aí de escrever. Presta atenção no que o desembargador fala. Isso aqui é chocante. Há poucas semanas atrás, eu era desembargador em uma turma tributária, onde existe centenas e centenas de pessoas educadas e cultas. Educadas, falam português corretíssimo. Chamam as pessoas de milord, né? De colarinho branco, o meu tá todo encardido, de colarinho branco, que devem centenas de milhões de reais à Receita. Centenas de milhões de reais à Receita. Algumas devendo até mesmo bilhões de reais à Receita. Tá devendo pra gente, não é pra Receita não, tá devendo pro povo, tá devendo pra gente. E nenhuma delas está presa. Olha o que o desembargador tá falando. Ao contrário, tem a oportunidade de fazer transação tributária com desconto de até 70%. O cara não paga porque ele sabe que ele vai ter desconto. Tá nem aí, os caras não estão nem aí. Eu sou contra isso? Pergunta o desembargador. Não, eu entendo como política tributária. Realmente está na lei. Fazer o quê? O que não posso entender nem aceitar é que pobres que enriqueceram caminhando num espaço não regulamentado da criptomoeda sejam vistos como criminosos e sejam presos antecipadamente. Existem pirâmides e fraudes?
Sim, diz o desembargador. Há grupos que não estão pagando? Sim, diz o desembargador. Mas estes não estão presos, diz o desembargador. Presos foram os que estavam pagando, diz o desembargador. E todo mundo está falando isso nos vídeos, gritando: gente, nós não somos lesados, a gente recebia. Nós não precisamos dessa proteção que tentaram dar a gente. Essa proteção ao contrário. Que proteção é essa? A gente recebeu e paramos de receber. O dinheiro está lá, nosso. As pessoas estão desesperadas porque não conseguem acessar esse dinheiro que está lá. Existe pirâmide financeira? Sim. Há grupos que não estão pagando, mas estes não estão presos. Presos foram os que estavam pagando. Isso torna mais grave. Por no meio da pandemia, há desemprego e queda de atividade econômica, e os depoimentos dos clientes e de que tais investimentos ajudaram a suportar momentos difíceis de vida da pandemia. Meu maior foco, diz o desembargador, estava sendo feito, o meu maior foco é que estava sendo feito o pagamento. O desembargador está falando: cara, intima a empresa. Tá? Pior, as notícias de pujança financeira são vistas como indicativo de crime. Fala-se em readequação do modelo, tornando-se menos apelativo ao público pela redução das margens de retorno. O que o Ministério Público Federal queria? Olha o que o desembargador federal está dizendo: que a Gás pagasse menos? Ora, se prometia 10% e pagava 10%, qual a razão de diminuir a margem? O desembargador está perguntando: a empresa prometia pagar 10%? Pagava 10%, por que ele tem que diminuir? Por que o réu deveria abrir mão desse atrativo? Por que pessoas, algumas pobres, toda essa galera aí era pobre, ascendeu, deveriam abrir desses resultados? A quem interessa essa redução de margens? Que pergunta boa. Porque provavelmente, olha só, ele pergunta e responde, provavelmente apenas aos bancos, que por sinal começaram a se interessar por oferecer as criptomoedas. Por que os banqueiros não estão presos também? Prende os banqueiros, prende as famílias dos banqueiros, deixa as esposas dos banqueiros como foragida. Dado que confirma que a mesma são um investimento interessante e viável. Lamento que os bancos paguem remunerações baixas. Olha só, ele também sofre com isso. Todo mundo sofre, pobre, rico. Quem não estudou, quem estudou, todo mundo sofre com o banco. O banco é uma unanimidade negativa nacional. Só quem gosta de banco é banqueiro. Só quem gosta de banco é banqueiro. Nem os funcionários que vivem indo para a psiquiatria, porque não aguentam de tanta pressão. Os bancos nacionais são uma vergonha nacional. Lamento que os bancos paguem remuneração baixa, o desembargador fala. Será que fazem porque não querem? Será que a GAS é mais eficiente? Olha, isso é uma boa indicação, tá? Não é porque a pessoa é preta, pobre e era garçom que não pode ser muito mais capaz. Lá que hoje os bancos estão na mão dos herdeiros, que foram estudar na Suíça, na Europa, tá, nos Estados Unidos, com dinheiro nosso, do lucro, porque nossos pais, nossos avós foram explorados por eles e nossos filhos não vão ser explorados pelos bancos, porque nós estamos participando dessa revolução e nós vamos vencer e os nossos filhos vão aproveitar o lucro do dinheiro suado que eles vão trabalhar para receber. São uma espécie de pergunta que só pode ser respondida esse tribunal garantir a vigência do artigo 1º, inciso 4º, do artigo 5º, inciso 2º, do artigo 170 da Constituição. Gente, vê meus vídeos que eu defendi lá em Brasília. São esses artigos que eu falo. A conexão espiritual é visível. Deus está agindo. Vamos manter a oração. Isso aqui não resolve nada agora, não resolve nada agora. Dá esperança, dá. Quem diz, Dr. Jefferson está dando esperança errada para os clientes. Desculpa, eu dou o que eu tenho. Eu tenho esperança, eu dou esperança. Eu dou a palavra de Cristo porque eu recebo a palavra de Cristo.
Eu quero passar uma palavra amiga porque eu recebo uma palavra amiga. Eu quero alimentar espiritualmente porque eu recebo o alimento espiritual do meu pastor Rafael via Jesus Cristo. Então eu vou continuar dando sim esperança. A situação do Gleidson. Ainda há dúvidas, ao menos para o judiciário, se a GAS é uma nova empresa de sucesso, um unicórnio. Olha uma pessoa visionária falando, um escritor, tá, de livros. Olha só como o visionário pensa. O visionário não fala assim, tá ganhando dinheiro, é bandido. Não, o visionário ele pensa diferente. Calma aí, gente. Esse cara pode ter descoberto uma fórmula aí que a gente não sabe. O unicórnio, uma virtuosa brasileira inesperada que acreditam seus fiéis clientes. Estamos sendo escutados, gente. As manifestações pacíficas constitucionalmente protegidas funcionaram sim. Tá aqui, tá aqui. Ou ela é uma organização criminosa como sustenta o Ministério Público Federal? Nós, clientes, somos fiéis sim. Até os que entraram na justiça são fiéis sim. Botaram o dinheiro na confiança. Somos todos uma família. Ninguém está fora disso não. A solução é de todo mundo. Ninguém vai ficar fora. Todo mundo vai estar dentro da solução. Ilações não se sustentam diante da falta da lei. A investigação, inclusive de fatos correlatos, é viável e cabível, mas não deveria ser feito com a manutenção da prisão, gente. Essa prisão é ilegal para mim desde o 5º dia. E nem suspensão imediata das atividades. Isso foi um crime. Um crime contra nós brasileiros, contra nós empreendermos. O Estado brasileiro é contra o empreendimento e gerar emprego. O Estado brasileiro não gosta de pessoas que geram riqueza para as outras, que causam divisão de renda, justiça social, que era o que a GAS estava fazendo até o dia 15 de setembro com os pagamentos, até o dia 25/8 com os eventos de prisão. O líder de tal organização, Gleidson, ainda é um personagem a melhor ser definido. Eu também concordo. Pobre, preto, ex-garçom. Certamente detém alguma genialidade. Vou repetir. Pobre, preto, com muito orgulho, ex-garçom com muito orgulho, pobre também. Certamente detém alguma genialidade, muita sorte, ou uma extraordinária equipe, ou todo mundo junto, na minha opinião. Pois, fala o desembargador, de um modo ou outro, amealhou montante substancial, o qual, em atitude pouco comum nos bancos, e mais comum entre os mais pobres, distribui seus incomuns ganhos em quinhões igualmente incomuns. Olha a divisão de renda, justiça social, tá? Parte do lucro, a mesma fatia do bolo para todo mundo. O curso do processo e dos dias mostrará se está mais para vilão, como propõe a acusação, ou mocinho, como sustentam seus clientes. Nossas manifestações estão sendo ouvidas e ouvidas positivamente. Sabe por quê? Que estamos nos manifestando, que agora veio um monte de julgados aqui, né? Um monte de julgados. Conclusão, para concluirmos. Conclusão. Cara, preste atenção nessa conclusão, que isso aqui vai ser tese de estudos futuros para esse tipo de empreendimento. Vai ser tese de estudos. Assim, em resumo, este julgador tem duas convicções. A primeira convicção é que qualquer que seja o caso, não é o momento de mantê-los presos, mas sim de dar a ele a oportunidade de mostrar quem é de fato. E claro, para isso não basta sua soltura, mas também que se permita fazer aquilo que já demonstrou fazer bem. Ganhar dinheiro com criptomoedas. Permita o Gleidson a ganhar dinheiro com criptomoedas. Logo, precisa poder atuar. Assim como não se liberta o violeiro sem lhe devolver a viola, sob pena de inexistir música, isso é poesia. É preciso dar liberdade a Gleidson
E a sua equipe toda, gente, volta, e deixar que continuem a gerir, ainda que sobre eventual acompanhamento do Ministério Público Federal. Amém. Tô nessa também, tá? As criptomoedas pagando os contratos que se firmou. Isso inclui pagar os rendimentos e devolver o dinheiro obtido ao fim do prazo dos contratos que forem vencendo. Se isto ocorrer, ficará claro que é um homem de negócios. Se houver regulamentação das criptomoedas, obviamente deverá o réu e seus sócios passarem a cumprir o que a lei dispuser. Se, quando o acusado e seus eventuais sócios não cumprirem o avançado, o templo se encarregará de demonstrar sua vilania. Ora, anunciada por tantos, muitos já julgaram o Gleidson. Muitos já julgaram a GAS, já deram sentença penal condenatória sem ser juiz. Gente, pelo amor de Deus, concurso da magistratura federal para o caso, por favor, tá? A segunda convicção é o de que pode ser que estejamos diante de alguém, não sendo vilão, também não é o mocinho perfeito, que só existe nos antigos contos de fada. Pode ser que, mercê de sua condição social, de sua educação formal não tão esmerada como os dos mais aquinhoados, vamos dizer isso assim, o pessoal do banco, talvez até sua história tenha sido a fazer dinheiro sem a devida orientação. Não é como os filhos das classes mais altas. A gente não acessa, né? Que já nasceram com preceptores, consultores e tudo mais. O pobre sai trabalhando e às vezes, quando dá certo, não tem elementos para se organizar. Ou então, falta quem os oriente. Nesse passo, vale a menção do filme Prenda-me se eu for capaz. Muito bom, eu indico para quem não viu. Com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, que era baseado na autobiografia, aí está aqui o nome, criado por um pai desonesto e dotado de enorme inteligência e talento. Se passou por piloto da Panam, médico, promotor e etc. Era ele, com certeza, um fraudador qualificado. Contudo, a habilidade de um agente do FBI trouxe Frank para o outro lado da força. Esse desembargador é fã do Star Wars, tá? Ele se tornou um dos maiores colaboradores do FBI no combate à fraude. Às vezes, ao invés de a gente destruir, a gente cria pontes e traz essas pessoas para o nosso lado. Vamos criar pontes sempre. O fato de o réu buscar consultores, vários, e de consultores vendo seu potencial financeiro oferecer seus serviços, não é indicativo de crime, gente. É o que eu venho falando e defendendo. O consultor não tem nada a ver com isso. O consultor é um partícipe de um projeto de sucesso que o nosso Estado brasileiro veio e matou. Quer dizer, matou não. Está lá na UTI, mas ele vai voltar. Ele vai retornar. Ao contrário, é um indicativo de uma empresa em formação. Quantos empregos a GAS criou? Pessoas de todas as idades, sem discriminação de idade. Pessoas de 60, 70 anos trabalhando, 75, 80, ganhando dinheiro, honesto, pagando seus impostos. Nosso país dá oportunidade aos ricos para quitarem seus tributos com 70% de desconto e não dá a mesma oportunidade para os pobres corrigirem seus possíveis erros. Penso que ainda que o Gleidson tenha algo a se ajustar, ajustes. O TAC, que o Artêmio deu a ideia, fala de ajustes, dá para consertar, tira daqui, bota dali, tá? O tratamento a ele dispensado, preto, pobre, ex-garçom, isso eu dizendo, tá? Volto para o desembargador. E a todos que estão ao seu redor, não está sendo adequado. Entendo firmemente que, mercê da história de vida, pode vir a ser alguém que ainda contribuirá muito com o país. Ele estava contribuindo, desde que seja tratado com o mesmo respeito e paciência que o país trata outros brasileiros mais abastados. Como eu sempre falei, se fosse um branco de olhos verdes na lancha, todo mundo aplaudia, tá? Pegando empréstimo do BNDES, não pagando todo mundo. Doutor, eminência, vossa majestade. Só que como é preto, pobre, não, é bandido, vamos prender. Essa é a realidade do nosso país. Eu tenho direito para falar isso, tá? Eu já passei por muito preconceito na minha vida. Pobre de São Gonçalo,
Você não vai chegar a lugar nenhum. Eu sei o que é isso. Só quem sentiu preconceito na pele sabe. Quem não sentiu não sabe o que é. Esse caso é muito mais de direito constitucional e civil, de liberdade econômica, de empreendedorismo, de enriquecimento e aprendizado, do que direito penal e do seu processo. Esse habeas corpus serve a muito mais liberdades do que de ir e vir. Está se discutindo uma revolução nesse habeas corpus. Está se discutindo a revolução, a libertação. Nós estamos vivendo a revolução. Quem não entendeu isso ainda está para trás. Esse fato vai fazer a gente se libertar do sistema financeiro. Os bancos nunca mais vão ser os mesmos. Os bancos vão correr atrás da gente pedindo: venham, que eu vou te dar mais, venham. Só que a gente não vai querer mais, porque a gente vai ter pessoas como o Gladys e a Mireles, que eu critico de vez em quando também, tá? Critico, todo mundo tem erro, eu também sou criticado, todo mundo tem que ser criticado, tá? Até para poder aprender, mas a gente vai querer deixar dinheiro com pessoas revolucionárias e não com status quo que não deixa a gente avançar. Entendo que não existe crime que pode até haver investigação para situações correlatas, mas jamais com prisão e jamais com interrupção de atividades, ao menos enquanto o prometido estiver sendo pago. Penso assim, pois não há falta de confirmações que a matéria não regulamentada. O único crime seria a pirâmide, crime contra a economia popular de competência estadual, em regra, está na federal, cujos elementos configuradores já demonstrei não estarem presentes no caso concreto. Vejam, se a GAS e seus operadores não pagam as pretensas vítimas ou os malfadados 10%, dizes que estamos diante de um crime, de um golpe, de uma fraude. Logo, para que esse golpe não ocorra, é preciso que paguem. Olha o raciocínio, tá? Vamos usar a lei para que a GS pague então. O sistema judicial buscou apreender bens, mas não tem a expertise necessária para dar cabo ao problema. Cumpra-se destacar nesse ponto que, segundo o relatório da Justiça em número do CNJ, dentre os 100 maiores litigantes na Justiça, já estou com mau pressentimento de quem são os maiores litigantes na Justiça. Eu tenho falado muito essas empresas quem são, tá? Temos entre os 12 primeiros os seguintes bancos, com suas subsidiárias e enormes complexidades organizacionais. Ministério Público Federal, os bancos têm uma organização muito complexa, eles devem ser uma organização criminosa. Não é assim que estão tratando a GAS? Por que não vai no banco? Primeiro lugar. Segundo lugar, Banco Votorantim, Bradesco, aí vem tal Card, tal Santander e por aí vai. Se a lógica da complexidade organizacional, que é o fundamento da denúncia, o fundamento da denúncia é a complexidade, porque vai para um consultor, que vai para outro. Cara, tem que botar todos os banqueiros e as diretorias, todo mundo preso, se for por causa disso. O próprio governo, vê lá o organograma governamental, como é que é complexo, ninguém entende. Ninguém entende. Então vem uma empresa revolucionária, faz lá os... tá aqui, esse paga esse paga esse, cadê a complexidade? Mas aí eles fazem uma teia de aranha e parece assim, nossa, todo mundo é bandido. Nesse caso, nesse passo, se o contrário do que dizem, dos clientes dizem, vês que estão satisfeitos, mas vamos que sejam vítimas, eles devem receber os rendimentos prometidos e o capital de volta. B, o Estado deve receber os tributos. A gente recebe nosso dinheiro, paga os impostos, é o que a gente está fazendo. Meus contratos são declarados no imposto de renda. Ninguém nunca escondeu nada. Tá aí, tá todo mundo. Ninguém nunca escondeu, tá todo mundo viajando, tá todo mundo aí pelos cafés, ninguém tá fugindo de nada, ninguém tá escondendo nada. Logo, das duas, uma. Não estamos diante de um crime algum. O fato é gritantemente atípico. Então, atípico quer dizer que não tem tipicidade. Não tem tipicidade, não tem tipo penal. Tá? Mas de atividade lícita e não regulamentada. E basta a GAS regularizar seus pagamentos e tributos. Então, esse desembargador está falando assim, basta a GAS regularizar seu pagamento e tributo. Acabou. Pronto, gente. Qual o problema? B, estamos diante de, no máximo, eventual ilícito contratual, que deverá ser objeto de reparação de dano na via civil. Não tem nada criminal. A solução aqui proposta ainda tem fundamento no artigo 319. A fiança será aplicada de acordo com o dispositivo, entendeu? Blá, 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 blá. Portanto, agora é a parte mais importante.
a parte mais importante. Ela é pequenininha, tá, gente? Então fica tranquilo aí que a gente já vai terminar, que eu também já estou todo suado, todo cansado aqui. Portanto, nobre doutor desembargador federal, vota no sentido de, a opinião dele, de ofício, quer dizer, agora, imediatamente, trancar a ação penal, acabar com a ação penal, ou quando menos, anule-se a denúncia, vez que fundada na falta de autorização legal de ato que não depende de autorização legal. Artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal. Independente do item anterior, quer dizer, se não acatar-se o item anterior, tá? B, conceder de ofício, agora, imediatamente, liberdade a todos os participantes da GAS nas seguintes condições: comparecimento periódico em juízo, não tem problema nenhum, comparece. Proibição de ausentar-se do estado do Rio de Janeiro, realmente não é para se ausentar, fica aqui. A empresa é aqui, o problema é aqui, entendeu? Fica aqui no estado do Rio de Janeiro, pertinho da gente, tá? Recolhimento domiciliar no período noturno das 22 às 6, isso aí, não tem que ficar de noite na rua não, eu falo isso para meus filhos também. Monitoração eletrônica. E mais, o recolhimento de passaporte, não tem que viajar mesmo não, calma, segura aqui, Cabo Frio é bonito, tá? Pô, tem tudo aqui que a gente precisa. Quem não conhece Cabo Frio, venha, que é uma cidade linda, de um povo maravilhoso. Descabe proibição de manter contato com os demais acusados pelos mesmos fatos, pois atuam dentro da empresa e estes contatos são necessários para gerir a GAS e afiliadas e pagar contratos. Quer dizer, junta todo mundo para todo mundo resolver isso aí, pagar todo mundo. Muita gente está falando, a GAS está desfacelada. Junta todo mundo, os clientes vão ajudar. Esse é o verdadeiro sentido de ninguém larga a mão de ninguém, é todo mundo se ajudar, vamos ajudar, vem, entendeu? Pô, paga ali, paga aqui, paga o pessoal que pede menos, tá bom? Aí dá um jeito os clientes, escutem os clientes, a justiça está escutando, então escutem os clientes também. C, e descabe suspensão de exercício da atividade de natureza econômica ou financeira com Bitcoin, pois elas não são regulamentadas até o momento e porque são necessárias para que os pacientes acusados possam cumprir os contratos que firmaram, que sempre cumpriram, 9 anos cumprindo, antecipado. Eu tinha para rendimento do dia 10, dia 7, dia 8 já estava na minha conta, todo mês. C, suspender a proibição de funcionamento das GAS afiliadas e sequer autorizar a funcionar, vez que não cabe ao judiciário, proibir a atividade não vedada em lei, não regulamentada, gente. Eles estão acabando com a atividade, senhor. Aí eles estão acabando com as pessoas poderem criar novos. As pessoas vão ficar com medo de criar novas fontes de gerar emprego para as pessoas. Tipo assim, cara, se eu criar uma situação aqui e empregar as pessoas, eu vou ser preso. As pessoas vão ficar com medo depois disso. Sendo editada a lei que regulamente criptomoedas, isso é fato futuro. Deverão as empresas e pessoas aqui tratadas adequarem-se àquilo que vier. Olha o tempo do verbo. Não sei se é futuro do não sei o que, do perfeito, do não sei o que, do indicativo, não. Tá? Vier está no futuro a ser regulamentado. A solução, diz o desembargador, aqui proposta, é a que mais respeita o artigo 5º, parágrafo 2º, princípio da legalidade da Constituição Federal. E isto que se propõe servirá aos bancos que talvez se motivem a remunerar melhor o capital dos seus clientes. Servirá aos pacientes, aqueles que estão presos, vez que poderão trabalhar e organizar a empresa que vem se mostrando lucrativa. Servirá ao fisco, que é a Receita Federal, que receberá o que lhe pertence para beneficiar toda a população, ao contrário dessas grandes empresas que ficam devendo bilhões em impostos e não pagam e ninguém está preso. Servirá a todos os clientes da GAS, eu e você, que receberão rendimentos que estávamos recebendo, e no tempo próprio, seu capital, seja agora, a pedido, seja posteriormente. Eu quero posteriormente, eu quero meus rendimentos. Servirá o conceito de povo adulto. Vamos parar de infantilizar as pessoas. Vez que apenas permanecerá na GAS quem bem o quiser. Eu quero. Ciente de que todo o imbróglio aqui servirá ao império da Constituição, pois precisamos vigorar, prestigiando a livre iniciativa. Ora,
assassinada nesse caso. E o mencionado artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade, enfim, servirá nossa liberdade, não tanto a dos pacientes que estão presos, mas aqueles que querem empreender e enriquecer. Ante o exposto, diz o desembargador, voto no sentido de conceder essa ordem, nos termos acima expostos. Isso aqui, eu vou fazer 37 quadros e botar na minha parede. Isso aqui vai servir de estudos futuros. Isso aqui é uma aula para o Ministério Público Federal, para a juíza. Não que eles precisem de aula, mas apenas um posicionamento respeitoso de um desembargador federal que diz que a GAS tem que voltar a funcionar sim, que fala no artigo 1º, inciso 4º, que tem nos meus vídeos também, eu falando de outros colegas advogados que defendem também essa causa. Fala do artigo 170, parágrafo único, da livre iniciativa. É um show de Constituição Federal isso aqui. Nós não podemos deixar de abrir mão da Constituição Federal, meus queridos amigos de luta. Nós estamos aqui, hoje, nós tivemos uma bala de canhão nas nossas mãos junto com a espada da justiça. Precisamos estar unidos, clientes da GAS. Podemos nos manifestar constitucionalmente, pacificamente, sim, eles estão nos escutando. Aqueles que têm a espada da justiça e agora uma bala de canhão, vamos para a luta. Venham 300 mil contratos. Vamos clamar a Deus primeiramente e vamos clamar a justiça. Venha, venha, vamos sair desse